Olá, boa tarde, quase boa noite. Hoje é terça-feira, 16 de junho de 2020, começando mais uma live de TV. Nem limpei meu óculos direito, nem penteei o cabelo, mas hoje eu vou conversar com a Consuelo Diegues, minha prima, jornalista super premiada, já há alguns anos na revista Piauí, e bater um papo sobre jornalismo e as relações possíveis disso com o cinema, com o conteúdo audiovisual. E ela não sabe muito bem o que eu vou perguntar pra ela. Ela me perguntou, mas o que você vai perguntar? Fala assim, entrevistado não tem que se preparar pra entrevista. Quem tem que se preparar é o entrevistador. Então vou esperar ela entrar aqui e a gente já começa a bater esse papo. Consuelo, acabei de dar as instruções pra ela aqui pelo telefone. Espero que ela consiga entrar. E aí eu puxo ela aqui pra esse bate-papo. Ó, entrou. Tô convidando. Consuelo, agora é só você aceitar aí o convite que eu mandei. E aí, conectando, aceitou, tá vendo? Foi fácil. Não foi fácil? Entrei. Entrei, não, é porque não tava saindo som nenhum. Você me escuta bem? Agora sim, agora tá. Obrigado por aceitar o convite. Foi durante um vinho que a gente estava tomando. A Consuelo tá passando a quarentena aqui em Friburgo também. A gente se encontrou para tomar um Na vinho à minha casa da distância. memória. Na casa da memória, que é minha e a sua. Na sua É. mais tempo. A sua memória é mais tempo do que a minha. E aí, Hum, não vou ficar enrolando muito não, as pessoas vão entrando, até porque isso vai ficar disponível para as pessoas assistirem depois on demand. Mas eu queria que você brevemente, para quem por um acaso talvez não te conheça, apresentasse a tua trajetória, por onde que você passou desde que você se formou lá no início dos anos 80 na PUC. A Consuelo também é filha da PUC como eu, fez jornalismo lá. Então, eu me formei, assim que antes de me formar, eu fiz estágio no Globo, eu entrei naquele concurso de estágios para estagiários, e aí eles me convidaram para ir para Brasília, aí eu fui para Brasília pelo Globo, fiquei 3 anos lá, depois fui para o Jornal do Brasil, fiquei lá em Brasília, voltei para o Rio, aí já como editora adjunta de economia do Jornal do Brasil. Depois do Jornal do Brasil fui para a TV Globo, da TV Globo eu voltei para o Globo, não, fui para o Globo, TV Globo, depois Veja, Exame e desde o comecinho da Piauí, em 2006, aí eu estou na Piauí. Então já há 14 anos já, né? Uhum. Isso Impressionante, impressionante. os livros que você foi lançando nesse tempo aí, que sempre foram resultado de reportagens, não é isso? Como é que foi a história dos livros que você faz? É, Quase sempre estão assim, acompanhando. o primeiro livro assim que foi vinculado com reportagem foi o Para a Companhia das Letras, o Bilhões e Lágrimas, que era uma compilação dos meus artigos para Piauí, dos meus perfis. E aí foi esse o primeiro livro. Depois eu fiz. A própria Piauí lançou, junto com a Companhia das Letras, mais 2 livros, um Tempos Instáveis, e esses eu fiz em parceria com outros jornalistas da Piauí, que também eram as matérias mais importantes que tinham sido publicadas na Piauí. E a biografia do Hans Stern eu fiz pela Record, e foi assim muito. Porque eu nem estava pensando em publicar esse livro, mas quando eu que publicar, e aí foi uma experiência muito legal de biografia mesmo, né, que eu não tinha tido ainda. Foi um projeto que eu gostei muito. Quer dizer, gostei de todos. Apoia esse telefone em algum lugar? Para ficar com o braço cansado. Agora, uma coisa que eu nunca te perguntei, você Hum. sempre, quase sempre teve aí nas editorias de economia e política também. Agora, eu nunca entendi aquele tempo que você passou na TV Globo, que não foi muito longo, acho que foi na RJTV, não é isso? Não, não, eu era diretora de redação De é, pau. do Rio de Janeiro, e a gente fazia a produção para todos os jornais, para todos os telejornais. Era com matérias aqui do Rio. E como é Então que a você... gente fazia matéria de economia, fazia matéria de política, fazia matéria de cidade. Essa foi uma experiência muito, muito rica também. Não é a minha praia, a TV, o que eu gosto mesmo é de texto,
mas foi uma experiência muito rica, assim, muito totalmente diferente de tudo que eu tinha feito na vida. Mas é engraçado, eu não te chamei por conta da sua experiência de TV, porque eu sei que ela é pequena dentro do todo que você fez, assim. Você é uma jornalista muito premiada, e uma coisa que eu sempre gostei, independente da relação familiar, foi que nos teus textos, e principalmente nos perfis que você escreve, você é uma ótima perfiladora, eu sempre que li aquilo, eu imaginava aquilo em vídeo. Eu sempre li as tuas matérias imaginando aquelas histórias inteiras, aqueles encontros, aquelas conversas, aquelas frases que você já tirou grandes frases, muitas importantes. Você conseguia construir isso no meu imaginário. Imagino que outros leitores também. E eu imagino que isso tem a ver com o seu estilo, mas também com a tua bagagem de consumo audiovisual, basicamente de cinema. Você tem essa percepção também do teu trabalho, da tua escrita? De que ela é audiovisual? Bruna, eu acho que ela é audiovisual, sim. E depois eu vou complementar isso daí, mas eu acho que ela não tem a ver com o meu interesse por cinema, com o meu gosto por cinema. Eu acho que, na verdade, isso tem a ver com minha avó, ela exímia contadora de histórias, entendeu? E eu acho que esse meu prazer de contar a história vem dela e vem do meu pai, que sempre, desde que quando a gente era pequena, ele contava histórias para mim e para minha irmã, e ele sempre em livros, né? Então, assim, eu tive muito contato desde cedo com literatura mesmo, Oscar Wilde e Érico Veríssimo e tudo, ele lia muito pra gente. Agora, vovó, que era galega, ela contava as histórias da cabeça dela, ela imaginava aquelas histórias. Então, aí sim, você fechava o olho, você se transportava para a aldeia dela na Galícia, com os lobos, com neve, com princesa, com, com bruxa, com fada, todo aquele universo místico da Galícia. Então, eu acho que o prazer de contar a história veio muito mais daí, entendeu? E na Piauí eu tive a oportunidade de fazer isso, sair daquele padrão do jornalismo, de contar quem, como, quando, por quê, para fazer essa narrativa, contar como é que o lado humano mesmo das pessoas, como que elas reagem às situações, que é o grande barato, né, da Piauí, né? Contextualizando com a história do país ou com tudo, porque também eu acho que não adianta você contar uma história, porque a gente não é uma revista de literatura, é uma revista de jornalismo. Então, o bacana é você conseguir conciliar a literatura com o jornalismo. A gente é essencialmente jornalístico, né? Mas você pode dar esse charme de contar uma história, de contar bem uma história, que eu acho que é o que as pessoas querem hoje, né? Elas querem ler uma história bem contada, senão fica tudo muito massificado, né? Mas quando você está escrevendo, você tem essa preocupação consciente de que você está provocando essa visualização ou isso é natural da tua escrita? Depende da matéria. Tem situações também que quando você está conversando com o entrevistado, você já, na hora que ele fala uma coisa para você, você já tem certeza, você já viu aquela imagem ali, você sabe que você vai começar com aquilo. Outras situações que aí para mim fica muito óbvio que é cinematográfico, são essas matérias que eu faço de desastres, situações dramáticas mesmo, como foi Mariana, como foi o desastre da TAM, como foi a enchente de Friburgo. Isso, para mim, estava muito, muito claro. Assim, quando eu começava a escrever, eu via o que estava acontecendo, sabe? Por exemplo, você vê no acidente da TAM, foi, foi uma história muito interessante, porque tinha passado vários anos, não sei se 3 ou 4 anos, que a gente resolveu fazer, porque a gente ia fazer o perfil da Denise Abreu, que era da ANAC, e aí eu fui procurar mais detalhes do acidente. E olha, você vê como é que as coisas são loucas. Tinha todo o documento lá de como se deu o acidente. Ele estava na documentação do Ministério da Aeronáutica, que eles fazem investigação, tinha toda a documentação que era assim, 200 páginas, sei lá o quê. E eu fui conversar com um piloto, falei, olha, que coisa estranha essa situação aqui. Ele, mas onde você viu isso? Eu falei, no documento. O que eu fui me dando conta,
que as pessoas tinham lido o release do que tinha acontecido, um resumo. E aquele documento estava todo lá para todo mundo ler. E quando eu pego aquilo, é minucioso, porque o cara fala, o piloto saiu de Brasília, de... Deu uma travada, não sei se foi ela ou se fui eu. Pausou? Pausou, Bruno? Consuelo, você pausou, acho que você está voltando aos Oi? poucos. Eu Voltou, tô te vai. ouvindo. O piloto saiu da onde? Então, assim, é muito... Então, o piloto sai de Porto Alegre e é uma coisa muito louca, né? Porque ele antes, de manhã, esse voo leva todo o pessoal da ANAC, inclusive a Denise Abreu, para São Paulo para uma reunião. Aí eles vão para Porto Alegre. E aí, quando você lê esse documento, claro que está naquela linguagem assim, de relatório. Mas quando você começa a ver aquilo, o cara fala: o piloto saiu de Brasília, ele estava preocupado, o avião estava lotado, 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 assim, não tinha um lugarzinho. Tinha um problema na pista em Santos Dumont, não estava resolvido aquele problema. O avião não podia descer daquela forma ali. O piloto estava com dor de cabeça, tinha acabado de voltar de férias, não tinha o copiloto era um piloto que não tinha experiência ainda em voar de Airbus. A Airbus tinha feito um projeto para avisar para todas as companhias aéreas que usavam Airbus, que teria que ter, se elas quisessem, tinha que ter um instrumento sonoro para avisar se tinha alguma coisa errada nos manetes, mas para não fazer o recall e ela ter que pagar o prejuízo, ela pega e fala: quem quiser fazer, faz. Ou seja, a TAM não fez. Então, quando eu comecei a ler aquilo, Bruno, aquilo para mim era absolutamente cinematográfico. Porque o relatório da aeronáutica fazia: o avião saiu tal hora de Porto Alegre, em 3 ou, sei lá, 10 minutos depois ele pediu para mudar a posição dele porque tinha muita turbulência, depois ele pediu de novo para mudar. Cara, eu falei: gente, isso é um filme. Você vai até chegar em São Paulo, o momento do avião pousar. E essa é uma matéria assim, que me fez um super do mal, porque você está vendo aquilo ali, você vai vendo o que vai acontecer, né? Você sabe o final da história, né? E eu fiquei muito mal com essa matéria, porque fiquei uns 2 meses envolvida com isso, foi muito, muito angustiante. A mesma coisa Mariana, Friburgo, né? São assim, essas são muito cinematográficas, não tem dúvida. Mas a de Mariana, inclusive, tinha um projeto, a partir daquela reportagem, era um filme, era um documentário, era o quê? Não tinha uma história dessa? Então, olha que interessante que aconteceu. Um, a Piauí fez parceria com a Netflix, fez parceria com agora recente, tá? Ano passado, com a Conspiração, para vender. A Amazon teve lá, acho que também, ou a Apple, não sei, Travou de teve novo quando na ela falou a lista. palavra Estão conspiração. comprando as nossas reportagens para fazer roteiro. Então, assim, no caso de Mariana, já foi comprado, vai ser o primeiro projeto que a Conspiração vai fazer, acho que junto com a Netflix, que é sobre a tragédia de Mariana, baseada na minha história, né, na história nossa aí da Piauí, da tragédia de Mariana. E eles compraram outras histórias minhas. Eu sei que eles compraram de outros colegas mesmo, mas eu não sei exatamente o que foi comprado. Eu te falo assim do que compraram o meu. É uma operação da Polícia Federal na Caprichosa, que foi quando eles descobriram o envolvimento dos donos da Caprichosa com tráfico de cocaína, tráfico internacional. Essa é uma matéria cinematográfica mesmo, também, porque tem toda contando como é que foi a operação. A minha Então, matéria da TAM foi. Sumiu sua voz. eles compraram os direitos da matéria, mas para transformar em ficção. Vai ser meio um doc-ficção, né? Assim, É um pouco drama. um docudrama, imagina. Porque, assim, todas essas histórias, assim, como elas estão quase um roteiro pronto. Né? O trabalho que a gente faz para a Piauí, não estou falando só meu, estou falando dos meus colegas, é praticamente um roteiro, porque para você
colocar aquele monte de linha na revista para tornar atrativo para as pessoas lerem 60 mil toques, para você ter uma ideia, uma matéria grande minha na Veja, eram 8 mil toques, então tem que ser um texto muito agradável para as pessoas lerem. E eu acho que o pessoal da Piauí faz isso muito bem, entendeu? Então é quase um roteiro, muitas das histórias ali. Então, as minhas, nesse caso que eu estou te contando, é, são essas aí da Polícia Federal, essa de Friburgo, Mariana, que vai ser a primeira que vai ser lançada. Eu já vendi para uma outra produtora o Acidente da TAM, e sei que tem mais negociação para acervo, porque tem muita gente lá querendo negociar com o João Moreira Salles, o publisher, o que do acervo vai virar roteiro. E a gente ganhou ganhou um projeto, acho que foi um projeto do Google, porque eu não estava aí, eu não tenho certeza, acho que foi o Google que fez esse projeto, que vai financiar a Piauí para que ela continue publicando grandes matérias para serem transformadas em roteiro. Essa de Mariana especificamente, a gente estava em negociação na época que saiu aquela série espetacular Chernobyl, né? E que é uma coisa muito parecida, né? Porque Chernobyl Mariana está para a indústria da mineração, como Chernobyl está para a indústria nuclear. E eles fizeram uma coisa absolutamente genial, sendo que Mariana são vários dias, né? E Chernobyl, a história se passa quando explode tudo, quando estoura lá a coisa. E Mariana, você tem muito mais história para contar, né? Porque passa por não sei quantas cidades. E, por exemplo, a reportagem de Mariana também virou uma exposição fotográfica, não foi? Foi muito maravilhosa, cara. Muito Quando maravilhosa. você está Cristiano falando. Mascaro, Pedro Mascaro, maravilhosos. Mas aí tem essa coisa da imagem, eu quero voltar nessa história da construção da imagem. Assim. Você, como uma repórter, e você gosta de ser repórter, né? De estar indo atrás e vivendo aquelas histórias todas. Nosso papel como jornalista e um repórter é reportar para um público alguma realidade, histórias que aconteceram e você está contando aquilo. Então você tem que ter uma percepção muito aguçada de tudo que está acontecendo, não só as falas, mas muito as formas que aquelas frases são ditas, a percepção do que está acontecendo, e para você ir atrás da história real e não só daquilo que alguém está querendo te falar para que saia uma matéria. Quando você tem apenas a palavra escrita para contar uma história, você não tem a entonação, você não tem todos os outros recursos que o audiovisual poderia trazer. E aí você tem que colocar isso na matéria. E como é que é esse processo? Eu gosto muito de escrever, né? Eu gosto dessa coisa de criar as histórias, mas tem situações que eu falo assim, eu acho que o jornalista tem um anjo da guarda do jornalista, sabe qual? Tem situações assim, eu acho eu gosto de dar esse exemplo, porque eu acho ele assim, ele muito engraçado. Eu ia fazer fui fazer o perfil do Paulo Scaff lá na Fiesp, e eu, assim, 2.000 anos que eu não ia lá no prédio da Fiesp, lá em São Paulo. E aí eu cheguei e ele estava assim na campanha para governador, né, na época, e estava usando muito a máquina do SESI, do Senai, ele aparecia toda hora em propaganda do SESI e Senai. Aí eu cheguei, tinha uma entrevista marcada com ele, cheguei, porque eu ia viajar com ele pelo interior, ele fazendo campanha, inaugurando coisas do SESI. E aí eu cheguei lá no balcão da Fiesp, e tinha recepcionista lá, e eu falei assim, por favor, eu sou da revista Piauí, eu conselho, eu tenho uma entrevista agora com o senhor Paulo Scaff. Aí a menina da recepção falou assim, Paulo Scaff, ele trabalha aqui? Eu falei, não. Eu falei, será que eu estou no prédio errado? Eu falei assim, ele não é o presidente, aqui não é o prédio da Fiesp, ele é o presidente da Fiesp. Aí eu não achava, aí veio alguém me resgatar lá e me levou no elevador, só a cara dele, a cara dele, a cara dele. Bom, eu tinha achado essa história absolutamente genial e eu ia botar na minha matéria. Mas aí eu comentei com o assessor, falei, olha que engraçada essa situação. Ele falou para o Paulo Scaff. E aí o Paulo Scaff criou uma situação mais cinematográfica ainda, porque ele me chamou na sala dele e falou, eu quero saber
quem foi a pessoa que falou para você que não me conhecia? E falou, foi essa pessoa aqui, foi essa. Ele começou a criar uma situação que era uma história que faria parte, assim, do meio da minha matéria, virou, obviamente, a abertura da minha matéria. E aí fala tudo, como é o uso da imagem dele, né? Outra história, assim, que é muito interessante, que também, do César Fernandes, que foi meu primeiro perfilado, que ele era o dono do Pactual, é contando a solidão dele, esse cara que tinha sido todo poderoso. Eu vou de jipe com ele até o topo da montanha da casa dele, e ele descrevendo as coisas para mim. Isso é absolutamente eu lá de cima vendo, ele me mostrando aquela minha empresa, e a partir dali você descrever o que aconteceu com ele. É muito cinematográfico também. Por exemplo, Daniel Dantas. Eu entrei na sala dele, né, naquela agitação no gabinete dele, e eu reparava nas entrevistas que tinha música clássica tocando o tempo todo, o tempo todo. Eu falei, gente, vou perguntar, né? O cara é um apaixonado por música clássica, né? Aqui para botar no perfil, né? Aí eu falei assim, Daniel, você gosta de música clássica? Aí ele falou assim, por quê? Eu falei assim, não, porque eu já vim aqui 3 vezes e só toca música clássica aqui no teu sistema de som. Aí ele, é isso, peraí, correu até a janela, abriu a cortina e falou, não, isso aí é porque tem muita espionagem, isso daí é para driblar os nossos espiões. Quer dizer, uma coisa que você nunca espera que vai acontecer, e o cara te solta uma dessa assim, aí tá toda a imagem ali, você descreve, você entrando no prédio, você ali ouvindo música, ele saindo correndo, me mostrando, isso é tudo muito cinematográfico, entendeu, Bruno? Agora tem uma coisa, vou pegar um negócio aqui. Não é marketing meu, não. Não é marketing da Piauí, não. Mas o Piauí, 156 mês passado. Mas eu fiz essa matéria aqui, Caçadores de Mentiras, que é sobre os fact-checkers. E eu estou falando disso, assim, porque a gente está falando essa coisa de imagem, né? Bom, primeiro, para dizer que esses caras são absolutamente geniais, assim, uma das coisas mais importantes que surgiram no jornalismo. Fiquei tão absolutamente fascinada com essa turma, é um negócio impressionante. Mas essa foi a primeira matéria, em 14 anos de Piauí, que eu fiz sem estar com o entrevistado. Fiz só por Skype. Era a próxima pergunta. Hã? Era a minha próxima pergunta. Como é que Então você pode perguntar, que a pessoa fala muito, né? as pessoas e observar tudo, né? E aí, eu falei, como é que eu vou fazer isso? Né? Eu tenho que fazer uma matéria por Skype. E aí eu posso ler um trechinho para você? Como é que você transforma uma matéria feita por Skype? Eu falando com a Cristina Tardáglia, que é a dona da Lupa, que é a primeira agência de fact-checking do Brasil, que surgiu em 2015, a primeira como agência, né? E o trabalho deles é espetacular, o trabalho da Lupa, dos outros também, mas a Lupa chama atenção porque realmente eles deram visibilidade ao fact-check. E ela agora é diretora adjunta dessa International Fact-Checking Network. E ela está lá e ela está coordenando os fact-checkers ao redor do mundo nessa situação nesse momento de coronavírus. E aí eu falei com ela, como é que foi? Como é que vocês... que momentos foram assim definidores para vocês? E aí eu começo a matéria assim. Por volta das 8 da manhã, a jornalista Cristina Tardáglia acompanhava ainda na cama as notícias que pipocavam em seu celular sobre a evolução da pandemia no mundo, quando uma informação do Washington Post arrancou-a do repouso. Era sexta-feira, 17 de abril. O jornal norte-americano informava que a China acabara de recalcular o número de mortes pela Covid-19 na cidade de Wuhan. Em vez das 2.579 vítimas fatais informadas inicialmente, o país admitia agora que as mortes chegavam a 3.869. Tardáglia saltou da cama e imediatamente passou a compartilhar os novos números com as quase 2 centenas de checadores de notícias, todos associados à rede. Blá, blá, blá. Então, quer dizer, aqui é uma situação, eu não vi essa cena, eu não sei, mas já é uma situação cinematográfica. Você está aqui imaginando a pessoa sentada na cama, olhando o celular, de repente, dá de cara com uma notícia dessa, com 50% de revisão dos números. Imagina para os checadores que trabalham com uma base de dados. O que não significava isso? Eles iam ter que rever toda a base de dados deles, porque a China estava... Toda a base de dados foi construída primeiro em cima dos números da China. Aí por aí vai, porque aí eu comecei a conversar com os checadores e pedindo para eles me contarem situações
que aconteceram durante a pandemia, durante a checagem. E aí você vai, através disso, aí sou eu imaginando a cena que eles me contam para poder mostrar para o leitor. Mas como ela te disse isso aí para você transformar isso em palavras? O quanto que ela te entrega pronto e o quanto você, ainda sendo real, você está fazendo jornalismo, você não está fazendo ficção, né? Mas da onde vem essa habilidade de fazer isso? Nesse caso específico, por exemplo. Assim, me conta como é que foi isso. Eu queria que você me contasse, você me narrasse como é que foi essa cena. Porque eu perguntei qual foi o momento complicado. Ela, olha, o momento super complicado foi nesse dia que teve uma revisão de 50% dos números. A nossa base estava toda feita com aqueles números lá de Wuhan. Aí eu falei, então me conta, me descreve exatamente como foi esse momento. E aí ela vai descrevendo, ela me descreve, e aí, claro, aí eu conto a história, que eu vou também imaginando, né? Mariana, toda a descrição do desastre de Mariana foi com base em relato. Como é que a gente fez aquilo? Eu sentava com as pessoas e falava, por favor, me conta como é que foi aquele dia de manhã, desde cedo, antes da barragem romper, até o final do dia, como é que o que estava acontecendo com você? Me descreve. Então você vai montando um quebra-cabeça, né? Através de cada personagem tem um ângulo da história. É como se você estivesse filmando aquilo, entendeu? Estivesse sendo filmado cada cena daquelas. E uma das cenas assim, mais impressionantes, porque eles me contavam e eu ficava muito emocionada. Porque, olha, eu fui para lá 3 meses depois da tragédia, né? Foi em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. E eles estavam muito emocionados. E você chegava lá, você via aquele cenário de destruição, era muito emocionante, aquilo era muito tocante. Eu acho que para você conseguir fazer uma coisa dessas, para você contar, seja essa pequenininha ou uma história grande, eu acho que a primeira coisa, você tem que empatizar. Você tem que entender o drama daquela pessoa. Você tem que entender o que ela está passando ali, né? Aí você consegue, quando você traz aquilo para você, se fosse comigo, sabe? Podia ser comigo, ou podia ser. E aí você tem uma enorme compreensão e aí a pessoa vai te contando toda a história, quase uma sessão de terapia, ela vai revivendo aquele momento, né? E eu raramente interrompo uns relatos desses. Eu acho que é fundamental você não interromper, né? Deixa o entrevistado falar. Então tem cenas assim, uma das cenas assim que mais me impactaram nessa matéria, cenas, eu digo cena porque foi o relato da professora, que ela é bem jovem, assim, acho que ela tinha uns 30 anos ou 28 anos, era diretora da escola. E aí eu peço para ela me contar, ela estava muito emocionada, ela estava numa escola já lá em Mariana. Eu falei, como é que foi? Me conta como é que foi aquele dia. Ela me contou que ela foi dar mamar para o filho, aí ela voltou do almoço, e aí ela foi mandar uns documentos que ia para Santa Rita de Sapucaí, não, Santa Rita, não é Sapucaí, Santa Rita lá, e aí ela pegou os documentos para levar no ônibus, para um ônibus que estava vindo, que ia levar lá para Santa Rita, e ela, quando ela volta para a escola, ela fecha a porta, ela ouve um barulho, assim, batendo na porta, uma coisa desesperada, assim, ela me contou. Que era o marido dela, ela virou para trás, ela viu o marido dela com uma cara de pânico, era uma porta de vidro. Aí ela vai correndo achando que tinha acontecido uma coisa com o filho dela. E ele fala, sai daí agora, tira todas as crianças, porque a barragem rompeu. E aí, são assim 5 minutos de terror na vida dessa pessoa. Porque ela tem que tirar 60 crianças de dentro da escola, porque já está vindo aquela montanha de rejeito. E aí elas chamam uma funcionária da escola, elas saem, vão de sala em sala, sai, vão tirando as crianças para fugir, vão para o alto, vão para a parte alta da cidade. E aí ela sai para ir pegar o carro com o marido, e quando ela está entrando no carro, ela se dá conta que tinha uma turma no final da escola de criança pequenininha, que estava em recuperação, que não tinha sido avisada. Ela volta correndo, isso parece um pesadelo, cara. Ela volta correndo, entra na sala e fala, sai todo mundo agora porque a barragem rompeu. Aí as crianças, olha o que acontece, as crianças ficam paralisadas de pânico e não se mexem. E ela perde a voz, não parece aqueles pesadelos que você consegue falar? Ela não consegue falar. Aí ela disse que no último momento, que ela está muito desesperada,
sai agora, senão vai morrer todo mundo. E aí que ela consegue tirar as crianças e nesse momento passa o ônibus para Santa Rita e leva todas as crianças embora, entendeu? Então isso é uma cena absolutamente cinematográfica, né? A pessoa está te contando, você está vendo isso. Agora, o curioso, 3 meses depois é quando a história é contada por uma coisa de texto. Mas por quê? Não porque os meus colegas de breaking news não sejam pessoas de atenção e tudo, é porque eu, como jornalista da Piauí, tenho tempo para sentar e ouvir. Ao passo que os meus colegas pegaram uma situação dramática, ninguém sabia o que era barragem, de repente uma coisa que rompeu, destruiu uma cidade, todo mundo lá em Mariana sem saber direito o que era, sem ter informação, então eles fizeram um puta de um trabalho. Mas eu, 3 meses depois, eu tive tempo para sentar com cada uma dessas pessoas e reconstituir a história. É uma situação completamente diferente. É pelo lado mesmo do que a pessoa viveu, vivenciou. E como elas estavam muito tomadas de emoção, e eu também, obviamente, então você consegue contar bem uma história. Duas coisas que eu quero partir daí. A primeira é essa, você falou de tempo para fazer isso tudo. Essa história tem 3 anos? 4? Já não, Mariana? 2015. Novembro de Nossa, então já são 5 anos. 2015. E você acabou de narrar uma das histórias que foi te contada e que estava na matéria, com uma super riqueza de detalhes. O quão boa é a sua matéria e como você faz? Você anota, você grava, você memoriza? Como é que é o teu processo e a tua habilidade de memória? Gravo tudo, quase tudo, porque, imagina, essa matéria de Mariana deve ter uns 40, 50, 60 personagens ali. Personagens. Deve ter pessoas ali falando, né? E é impossível você guardar tudo isso com essa riqueza de detalhe. E tem outra coisa, quando você está fazendo uma entrevista dessas, é óbvio que você se emociona. Você ouviu o relato dessa professora, ela chorando, eu chorava junto, porque era muito forte o que eles tinham passado. Você via assim, tem um outro momento que é assim muito emocionante, que é o pessoal de Governador Valadares, porque as pessoas estavam muito mexidas. Um empresário de Governador Valadares, quando eu chego para conversar com ele me leva, ele mora perto do Rio. E Governador Valadares, o Rio acabou, né? Salama, aquele negócio, matou o Rio. E é você imaginar os moradores do Rio não poder chegar na praia. Era o que aconteceu com eles em Governador Valadares. O Rio, que era tudo para eles, acabou. Era pesca, era lazer, era tudo. E eles ficavam esperando, isso assim, a reconstrução foi essa, né? Por exemplo, do dia que rompeu a barragem até chegar em Governador Valadares, eu pergunto para ele, me conta, que cada lugar que eu ia indo, eu pedia para a pessoa, então me conta, do dia que rompeu, aí ele vai reconstituindo. Aí iam avisando que a lama estava chegando, a lama estava chegando. Então, na véspera, eles eram um grupo de empresários que fazia caiaque, né? E eles usavam o rio, né? Faziam caiaque no rio, tinha um grupo de sempre. Agora você imagina essa cena. Na véspera, quando avisam que a lama está chegando, que a partir dali eles sabem, né, da destruição que está acontecendo, né? Estão acompanhando minuto a minuto, né, do que está acontecendo, eles vão todos para a beira do rio, eles entram no rio com os caiaques dele na véspera, remam, fazem uma despedida do rio, se atiram todos no rio, fazem uma cerimônia de adeus para o rio. O rio era quase assim um ente familiar mesmo deles. Como os índios fizeram um hacking para o rio. Que eles diziam, o rio bonito, rio é nosso pai, o rio é nossa mãe, e aí passa a lama e eles se abraçam e começam a chorar. Cara, cada pessoa que conta uma história dessa para você, até hoje é uma coisa que me emociona profundamente. Você está vendo a cena. Você vê aquele rio, você está parado ali em frente àquele rio, você sabe exatamente o que eles estão te descrevendo, a dor daquelas pessoas. Porque eu fiquei muito emocionada nessa matéria o tempo todo. Quando o trem passava, que eu peguei o trem da Vale de Belo Horizonte até Vitória, acompanhando toda a trajetória do rio. Depois de lá eu fui até o mar, né? Peguei um carro e fui até o mar. Você via aquele rio vermelho, Bruno, aquela coisa morta. Sabe, é muito chocante. Aí tinha uns passageiros no trem
E aquela coisa do mineiro, ele olhava, gente, olha aquilo, a Vale matou o Rio, a Vale matou o nosso doce, matou, era o nosso parente, era o nosso irmão, era a nossa mãe, era o nosso pai, era o Rio para eles, era isso. E é engraçado que a gente não tem consciência disso aqui no Brasil, não sei se é porque aconteceu lá no meio de Minas Gerais, nosso segundo rio mais importante, e a gente não tem consciência da gravidade disso. Eu morei agora 6 meses em Oxford, eles pediram para fazer uma apresentação, e a apresentação que eu fiz foi sobre isso, e eu fico muito chocada. Eu estava com 14 jornalistas de todos os lugares do mundo, e eles emocionadíssimos, quase chorando, conta essa história, conta. Não sabiam que tinha acontecido essa tragédia aqui, porque logo depois veio aquela boate lá em Paris, Bataclan, né? Como é que aquele atentado, o caso brasileiro ficou para lá. É impressionante. E depois teve a outra tragédia de Brumadinho. Gente, isso é muito forte, né? E como não se envolver e a tal da isenção jornalística, como é que fica o profissional nessa hora? Ah, não, nesse tipo de matéria não tem como você não se envolver. Absolutamente. E assim, essa matéria foi dividida em 3 partes, né? Era a história das pessoas, as histórias das autoridades e cientistas e tudo, e a conclusão, né? Assim, o final. Assim, nas histórias humanas, não tem como você não se envolver. Não tem absolutamente. E aí você vai reconstituindo também, você passa por tudo isso, você ouve essas pessoas, aí você vai para Brasília e você começa a ouvir as pessoas lá. Assim, a incompetência do governo para lidar com aquilo ali, sabe? Ela não tinha a menor ideia. A companhia não tinha noção do que era, qual era a extensão daquele desastre. E tem uma outra coisa, quando eu estou fazendo a matéria, eu vou lá pesquisar a entrevista que era do presidente da Vale, do presidente da BHP Billiton e do presidente da Samarco. E eu vou, e a Vale e a BHP se afastando. Não, a Samarco é só uma subsidiária nossa, não temos nada a ver com isso, não sei o quê. E claro, ora, você é o dono da empresa, cara, assume. Eles apareceram lá uma semana depois, sabe, para saber o que estava acontecendo. E aí eu entro no YouTube, isso é maravilhoso, então, para ver como é que foi a entrevista no dia que eles foram lá, que apareceram. E tem uma cena assim muito, muito, muito emblemática, porque está o presidente da Samarco no meio, está o presidente da Vale para cá e o presidente da BHP aqui, só que eles estão meio tipo assim, ó, o cara da Samarco falando e cada um olhando para um lado, né? E aí, o cara da Samarco, eu não sei, é a linguagem corporal, né? Claro que é isso que você tem que estar prestando atenção. O cara vai e bota a mão no ombro de um e na mão do ombro de outro e fala, porque eu estou aqui, o presidente da Vale, o presidente estamos juntos aqui. Eles olham com uma cara assim, tipo, como assim? Não tem nada a ver com isso. Então, assim, essas coisas no perfil, não só deles, mas de todos eles, a linguagem corporal também é fundamental você observar. Porque a Mas pessoa pode estar falando uma coisa. isso não vai no gravador. Aí você sai de lá, você Ah, anota sim. disso. Anota. Uhum. Tem cenas que são muito marcantes, que aí você nunca vai esquecer. Hora Mas, interna, assim. hã? Porque tem Você horas que, percebe. pô, essa, por exemplo, da festa, coisas assim também, da pessoa chamar, do jeito que a pessoa chama o outro. Fulano, vem cá, fala isso aí pra ela. Aí a pessoa vai e fala, aí, tá bom, pode sair. E continua falando. A pessoa não está nem se tocando, porque é o natural dela aquilo ali. Para ela é absolutamente natural. Só que você tem que estar atento a tudo isso. Você tem que prestar atenção nesses detalhes, que isso é que vai fazer a diferença depois na hora de compor um perfil, né? Porque está tudo ali. E o barato do perfil são as contradições, né? Porque não é sempre mal, 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 ou bom, 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 né? Todo mundo tem suas contradições, nós somos humanos. O que é bacana é você relatar essa humanidade, né, nossa, né? Por exemplo, Stuberger, eu acho assim fabuloso, o Luiz Stuberger, que era, quando eu fiz o perfil dele, o fundo dele, o verde, era o maior fundo de investimento do Brasil, e ele era uma pessoa assim muito angustiada. E aí eu cheguei no apartamento dele, um apartamento espetacular ali na Vila Conceição, e é uma pessoa muito simples, tá? Não é uma pessoa, um novo rico de murada, nada disso.
mas muito angustiado com a coisa do sucesso, a coisa, será que eu sou merecedor disso, né? Ainda brinquei que ele era meio Woody Allen, né? Aquele conflito judaico, né? E aí ele começa conversando comigo assim, e eu começo o perfil assim, a fala dele, né? Ele falou assim, nunca achei que eu fosse ser nada na vida. Eu sempre fui do grupo dos feios na escola, eu achava que eu não ia ter sucesso, que eu ia ser uma pessoa comum, blá, 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 mas eu precisaria de muito uísque para poder te contar essa história. E aí chega a, 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 a servente, não, a garçonete, não, a pessoa lá que atende lá na casa dele, a moça que trabalha, a secretária, chega lá com a bandeja para servir um café e uns biscoitos de chocolate. Aí eu coloco assim, ele mordeu um biscoito, tomou o café que a secretária dele trouxe, os únicos estimulantes que ele tinha à frente. Estávamos num apartamento de 600 metros quadrados. Blá, blá, blá. Então, aquele cara que achava, aquela cena do cara que achava que nunca ia ser nada na vida, se passava naquele apartamento enorme, sabe, um dos bairros mais sofisticados de São Paulo. Blá, blá, blá. Então, assim, é muito interessante isso, né? Você não espera que a pessoa vai falar um negócio desse para você. E foi justamente que eu falei, vem cá, vamos parar de falar de fundo, de economia, me fala um pouco de você. Ele, de mim. Conselho, eu sou tão sem graça falar de mim, eu sempre achei que eu não ia ser nada na vida e pronto. Putz, tá a história montada, entendeu? Você está falando, isso tem a ver com uma coisa da empatia também, que não só nas tragédias, mas que você tem que exercer em todo momento, em qualquer entrevista. Só que tem Exatamente. certo, você vai entrevista pessoas muito poderosas, que são pessoas, em geral, deveriam ser muito inteligentes também. E em que momento você talvez não esteja correndo um risco de alguém estar tentando te vender uma imagem, alguma coisa ali, para você usar? Existe essa possibilidade, mas, Bruno, primeiro eu acho que tem uma coisa de experiência longa, né? De você saber quando a pessoa está mentindo, assim, tá. Tá jogando, fazendo. Por exemplo, o caso do presidente da Fiesp, que ele passou o dia inteiro sendo agradável comigo, tentando mostrar. Tinha um momento que o assessor falou um negócio, tinha muita gente na sala, e falou: quem mandou de botar esse monte de gente aqui? Então, assim, toda aquela gentileza que ele estava demonstrando para mim, em um segundo, ela vai embora. O cara sentar, começar a gritar comigo, bater na cadeira, quem foi a pessoa que falou com você? Entendeu? O cara que passou o dia inteiro sendo gentil comigo, e naquele momento ele mostra essa faceta dele, sabe? Você pode ter fingido o dia inteiro que é aquilo ali. Agora, uma pessoa que não fingiu absolutamente nada, que é exatamente o que ele e é exatamente o que ele contou para mim, e é exatamente o que a gente está vendo agora, foi Ah, eu ia Bolsonaro. falar do perfil do Bolsonaro, que foi antes, ele não estava em campanha ainda, né? Não, Quando... foi em 2016. Aí eu acho que assim, ah, nem a revista estava meio assim, será? Aí o João falou, não, o João Moreira Salles, não, isso é legal, faz sim. Porque estava discussão, teve um pouquinho de discussão de vamos fazer esse cara é uma coisa tão bizarra, né? Mas por que eu resolvi fazer esse cara? Porque eu também. Ai, deu uma travada. Calma, calma que deu uma travada. Calma que tá travando, ninguém tá ouvindo nada. Ah, não. Calma, calma, calma que não tem nada, que tá travando. Deixa eu voltar. Vamos ver se voltou. Acho que voltou. Então, como fez o perfil do. Põe a bateria, põe o carregador. Ah? Não, tá carregando, mas a tomada tá É, longe, esse que é o põe a. problema. Deixa eu ver onde que eu consigo Entendi. apoiar isso. Enquanto Ai, isso, eu que vou fazendo. coisa, né? Vai. Quando se fez em 2016, então, então já foi pós-impeachment e ele já tinha feito aquele Não, não tinha discurso lá impeachment ainda idiota. não. Não tinha impeachment. Acho que ainda não tinha impeachment. Não, Tinha. Já tinha tido impeachment, já tinha. porque foi assim. Já tinha tido. Deixa eu te contar o que aconteceu. A sugestão foi super Como, alta como que pela ele. aconteceu? Como que eu decidi fazer? Menina, tá difícil. Não tô conseguindo equilibrar ali. Deixa eu carregar um pouquinho
E aí eu boto aqui de volta, porque o fio não está alcançando aqui o lugar onde eu estava. Foi assim, você vê como é que são as coisas. Anjo da guarda. Estou num restaurante em Brasília, conversando com uma fonte minha, para fazer uma outra matéria que não tinha absolutamente nada a ver com o Bolsonaro. Entram duas pessoas no restaurante e essa fonte minha fala assim, tá vendo aqueles dois caras ali, aqueles dois sujeitos? São dois empresários grandões aqui de Brasília. Estão financiando a campanha de Bolsonaro, montaram até um QG do Bolsonaro lá no Lago Sul. Eu falei, o quê? Eu falei, não é possível uma coisa dessa, né? Os empresários vão apoiar Bolsonaro, tem empresário apoiando Bolsonaro, porque eu achava que era uma coisa tão bizarra. Ele falou, então, aí eu cheguei na revista, eu falei, gente, temos que fazer o perfil desse cara. Alguma coisa está acontecendo que a gente não percebeu. Porque a gente achava que era tão absurdo que a gente não se dava conta de que podia ter um candidato assim. Era uma coisa meio bizarra, meio Enéas, né? Meio uma figura assim, meio que sempre aparece numa eleição, Cabo Daciolo, sei lá, qualquer coisa assim, né? E, e aí eu fui. E ele falou: queria que eu botasse a foto de quem aí? Da Dilma? E deu uma gargalhada, assim, né? E aí, no dia seguinte, eu fui para o gabinete dele, para o gabinete filho dele, do Eduardo, e, e eles começaram a me filmar. Você está me vendo? Sim, sim. Ah, tá, porque aqui apareceu talvez o roteador ajude. Não sei o que eu fiz aqui, acho que eu fiz uma besteira aqui. Bruno. Não. Não, Aí o cara começou a me filmar. Ah, ficou meio escuro agora. Você foi para um lugar escuro? O que que eu vi? assim, voltou? Tem um xizinho aqui, eu aperto ele ou não? Não. Perto, assim. Parar de Vai. compartilhar. Não, está dizendo parar de compartilhar o vídeo com os visualizadores de. Não, né? Cancela. Não sei o que houve. Assim, pronto. Aí, Bruno, lá no gabinete, o cara, ele começou a falar: você. Agora, aí, eu não tinha percebido ainda que estavam me filmando, né? Agora com vocês é assim. Eu vou filmar, porque vocês, jornalistas, são. Bom, aí acabou que ele não queria mais. Depois ele meio que desistiu de fazer o perfil. Ali ele falou da Maria do Rosário, porque que tinha tido aquela coisa com ela, contou toda a. Daí resolveu que não ia dar mais de perfil, mas eu soube que ele ia para Bangu, e aí, quando eu cheguei lá em Bangu, primeiro não, outra coisa, antes. Olha, eu cobri congresso muitos anos, que eu morei em Brasília. Eu comecei a andar com ele pelo congresso, e aí ele era parado toda hora, por jovem, velho, todo mundo. Bolsonaro! E aí fazia aquele sinal assim da arma, né? E botava, fazia selfie. Aquilo me chamou muita atenção, porque eu jamais, jamais vi isso acontecer com qualquer deputado. Jamais. As pessoas pararem. Aí eu fui para Bangu, porque tinha uma campanha lá de prefeito, o filho dele estava lá. E eu fui, porque ele não queria mais fazer o perfil. E eu fui para lá. E aí, aquilo me impactou demais. Foi aí a primeira vez que eu realmente falei, bom, está acontecendo uma coisa muito nova na sociedade brasileira. Nós não estamos percebendo, talvez por preconceito, talvez porque a gente está olhando de cima, a gente acha que, né, a gente chegou a um nível de civilidade tal que as pessoas não vão defender torturas, mas as pessoas ali não estavam defendendo tortura. Quando eu comecei a ouvir as pessoas dizer, mas por que você está apoiando o Bolsonaro? E elas diziam, porque a, a gente aqui não tem apoio nenhum, a gente não tem segurança. Embora Bolsonaro ele não tivesse
nenhuma proposta para nenhuma daquelas coisas, ele passava a imagem de que, que haveria segurança. As pessoas, porque está tudo muito corrupto, e ele não compõe com um político. Quer dizer, ele incorporou o discurso populista mesmo, né? E aí eu fiquei assim, muito impressionada. Olha, essas pessoas também, não é porque elas eram mais que elas estavam ali querendo Bolsonaro, mas é porque elas estavam muito abandonadas também. Então, acho que para a gente entender esse processo, a gente tem que entender o momento histórico, o que estava acontecendo na sociedade brasileira. Era um momento de grande desilusão. Você tinha 13 milhões de desempregados, uma crise econômica gigantesca, uma falta de perspectiva enorme, um escândalo gigantesco de corrupção. Aparece um sujeito desse, quer dizer, uma desilusão com a classe política. Um sujeito que, embora fosse completamente político, fizesse parte do establishment, porque ele era 26 anos deputado, ele era desconhecido, ele usa o discurso, não. Olha aqui, eu sou o novo, e eu vou dar segurança para vocês, eu vou armar vocês, o que é um absurdo, porque não é a população que tem que se armar, é o Estado que tem que fazer esse papel. Mas as pessoas estavam tão desencantadas com o Estado que ter alguém que dissesse, ok, você pode se armar, e você se protege, que elas embarcaram nesse discurso. Tinha um menino lá, no dia que eu cheguei lá no AI, já fazendo um outro, já ele já deixando eu acompanhá-lo, né? Perguntar, que você apertou o negócio de parar de compartilhar o vídeo, que a gente está te ouvindo muito bem, mas a sua imagem meio que sumiu. Vê se você consegue apertar aí no meio da tela e volta. Parar de compartilhar. Não. Te dá a opção de compartilhar o vídeo? Ups, não. Que a tua imagem está travando. Estou te ouvindo Voltou? perfeitamente. Não. Bruno, não sei o que aconteceu aqui. Bem, vamos lá. Vamos lá no tempo também. Então, não sei. Agora fiz mais besteira ainda, né? A pessoa não tem essa habilidade. Mas teve uma etapa do processo que ele passou a querer ser perfilado e aí ficou... passou a ser. Porque aí eu fui andar com ele, né? A gente andou de carro, depois a outra vez eu encontrei com ele no escritório no Rio, lá do pastor Everaldo. E aí eu me lembro também dessa vez que eu fiquei muito, muito impactada, que a gente foi para Caxias, e na hora que ele entra, que ele sobe, as pessoas, mito, 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 aquele negócio, eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu já tinha perfilado Alckmin, já tinha feito vários perfis, Temer, vários outros perfis assim, de políticos, e eu não vi aquilo, cara, aquela multidão. E aí ele fala para mim assim, eu vou botar só militar no ministério, porque essa gente aí da esquerda nunca botou nenhum de nós, eu vou botar os nossos. Então, assim, ele não está falando nada de diferente do que ele avisou que ele ia fazer. Esse é um perfil assim, que eu não precisava fazer absolutamente nada, assim, para tentar pegar quem é essa pessoa, porque ele era absolutamente aquilo. Quando eu pergunto para ele, mas o senhor não acha que o senhor foi muito agressivo com a Maria do Rosário? O que o senhor fez foi desrespeitoso? O senhor não acha que o senhor não deveria ter falado aquilo? O que eu não deveria ter falado? Claro que eu tinha que ter falado. Aí estava o Eduardo do lado dele, mexendo lá no computador, nisso, já nas redes sociais, coisa que a gente também, que a imprensa não percebeu, que as redes sociais tomaram uma importância muito maior do que a televisão, enquanto os outros partidos tradicionais querendo fazer tempinho de TV, os caras estavam ganhando nas redes sociais e os outros fazendo coalizão ali para ganhar tempo de televisão, que não teve nenhuma importância na eleição. E aí eu pergunto para o filho dele, vem cá, você não acha que seu pai foi demais agressivo? Não foi uma cena muito misógina? Aqui não usei nem esse termo, tá? Usei de alguma outra coisa qualquer, mais simples. E ele falou, não, se ele não tivesse feito isso, e ele chegasse em casa, eu ia dizer que ele era um bundão, sabe? E aí, assim, era todo aquele ataque da esquerda, aí falava, defendia o brilhante Ustra, tá tudo ali na entrevista, não tem absolutamente nada de novo. Nada que o Supremo hoje diga que, nós estamos aí as pessoas defendendo a volta da ditadura militar. Ora, em 2016, já havia uma defesa clara da ditadura militar, da tortura.
E nenhum deputado propôs a cassação dele. Olha, um cara que está propondo tortura, defendendo o Brilhante Ustra, defendendo isso daí lá atrás, em 2016. Não teve uma E aí, manifestação do Supremo. Por mas aí quê? quando saiu a matéria, ele gostou da matéria, não foi? Não teve uma história assim? Gostou porque era ele. Eu não estava inventando absolutamente nada dele. Quando as pessoas vinham me perguntar, Consuelo, e isso é verdade, sabe? Ele foi absolutamente verdadeiro. As pessoas diziam, ele está te odiando? Eu falei, não, porque esse é o discurso dele, é nisso que ele acredita e é nisso que o eleitor dele acredita. Então, assim, não teve nenhuma fraude ali, sabe? Ele se mostrou exatamente o que ele era naquele perfil. As pessoas que, a própria imprensa, de um modo geral, que achava até as vésperas da eleição que não era possível ele ganhar a eleição. Agora, que está tudo ali e ele não fez nenhum jogo comigo em nenhum momento, ele escondeu nada, jogou, quis falar que ele era mansinho, que ele não, ele foi absolutamente honesto em todas as falas dele. A questão, se você concorda ou não concorda, é uma coisa. Agora, que ele falou e falou para o público dele, falou o que o público dele queria ouvir. Falou. E aí, por exemplo, corrupção. Eu pergunto para ele, mas o senhor está num partido que está envolvido com corrupção? Ah, mas eu não sei o quê. Aí tinha toda a discordância dele. Mesmo que, quer dizer, tem muita, a gente faz muita essa contraposição na matéria, né, do que ele está falando, mas isso não é isso? E ele responde, não, eu penso sim, é assim, essa é a minha opinião. Ele foi absolutamente verdadeiro. Que loucura. Olha só, nosso tempo está acabando, mas eu queria fazer uma última pergunta. Tem um público aqui que assiste, estudantes de jornalismo, que recém-formados, o que vai assistir depois dessa live também. Que dica que você dá para um jovem profissional e você com toda a tua larga experiência em campo, atuando, vendo essas transformações tecnológicas de agora, outros veículos, o que você viu lá fora agora nesses 6 meses que você passou em Oxford, que dica que você pode dar para quem está entrando nessa profissão, ser um melhor jornalista possível? Eu acho, sim. A primeira coisa é a gente entender que o momento agora, pelo que eu vi muito lá fora também, e é muito engraçado, porque você vai com a Piauí, e eles, quando eu cheguei lá, eles tinham lido o perfil do Bolsonaro, meus colegas, tudo diziam, mas como é que vocês fazem isso? A gente nem sabia que existia uma revista assim no Brasil, na América Latina. A gente só achava que tinha New Yorker no mundo que fazia qualquer coisa parecida. As pessoas ficaram muito impressionadas com a Piauí, e eu fiquei assim, muito orgulhosa da revista, né, de ver que a gente estava fazendo a diferença realmente. E as pessoas diziam assim, cara, é isso que tem que ter agora. É um jeito diferente de contar a história. Essa fórmula de quem, como, quando, onde, por quê, não dá. Você tem que ser um contador de história. E para você ser um contador de história, obviamente você tem que empatizar, você tem que prestar atenção, você tem que estar muito atento a tudo. Fora aquelas coisas óbvias que não precisa dizer, que você tem que ler, jornal, livro, e a cinema, e claro, você tem que estar envolvido no mundo, né? Você tem que prestar atenção em tudo que te acontece. E isso não significa que você precisa escrever 60 mil toques, não. E eu vou falar uma coisa aqui, por exemplo, lá na Piauí, quando o Bolsonaro foi esfaqueado, eu fiz a matéria do SUS Salva Bolsonaro por R$ 360, eu fiz essa matéria por telefone. Não foi uma matéria de, sei lá, 8 mil toques, sei lá o quê. Tenho a sorte de ligar para uma pessoa que, por acaso, fala para mim, olha, eu tenho um amigo que é do grupo do médico que fez a cirurgia em Bolsonaro. E aí o cara vai e me conta. Eu fiz essa apuração toda por telefone. Eu nem vi a cara do cara. E aí, no final, esse médico que me dá essa entrevista fala, e você vê, o SUS pagou R$ 368 para os médicos, para a equipe médica. Então, eu te digo assim, você não precisa escrever 60 mil toques, você tem que estar atento. Eu estou aqui em Friburgo, eu fui andar outro dia ali, tinha uma fila gigantesca na caixa. Aí eu parei, o cara me chama, pô, tem uma coisa para trazer aqui para a gente? Estou com fome. A gente está aqui desde 5 horas da manhã. Vai derrubar a gente, que o tempo está acabando, que é no máximo 1 hora. Então, aí é isso. É isso, tá atento, entendeu? Prestar atenção no detalhe. Obrigado. Daqui a pouco eu tô aí pra gente tomar mais um vinho. Aí a gente conversa sem Tô te esperando. Tchau. Beijo. Valeu.